E pessoal que acompanha o canal Mania de Xadrez, beleza? Vamos dar prosseguimento aqui ao último vídeo da série de Marabá. Aqui é a sexta rodada. Eu vinha de uma vitória contra o Israel Felipe, meu oponente vinha de uma vitória contra o Alisson Chaves. É o mestre nacional Vitor Firmo, oponente muito forte, ele tem 2.181 de rating. E nessa posição, nessa partida, eu comecei com o D4, meu oponente respondeu com o cavalo F6. Nessa partida, eu estava precisando de um empate para me tornar campeão e meu critério de desempate, porque meu critério de desempate era maior que o dele, apesar de a gente ter o mesmo número de pontuação. Nós dois estávamos 4,5 pontos. E aqui ele estava vindo precisando da vitória para ser campeão. E eu, ao invés de vir com as partidas que eu estava jogando de brancas com Bispo G5, para tentar dar uma variada um pouco, eu fui para a linha que eu mais costumo jogar, confortável, sem arriscar muito, que é cavalo F3. E eu fui na intenção de jogar meio que um sistema Cole, que é um sistema ali que geralmente eu jogo bastante em partidas online. Aqui ele veio com D5 e eu vim com E3. E aqui ele jogou E6 e o sistema Cole se caracteriza aqui por bispo D3. Eu pensei em fazer esse lance, mas é aquela questão, né? Eu estava jogando para empatar, mas se você joga para empatar, você tem mais chance de perder. Então, eu fui para um sistema aqui meio conhecido, que é esse ataque aqui com C4, tentando romper no centro. E aqui meu oponente veio com C5. Essa linha eu tinha estudado bastante tempos atrás, e eu me sinto confortável em jogar essa linha, porque geralmente as brancas conseguem uma vantagem de jogar contra um peão isolado, forçado aqui. Eu capturo de peão, ele recaptura de peão, eu dou cheque de bispo, que é o lance mais forte, ele cobra de bispo. Eu troco os bispos, roque, e ele tira o cavalo. Nessa posição aqui, percebam que qualquer momento eu posso tentar tomar esse peão e jogar contra esse tema do peão isolado e fazer também um bloqueio nas casas centrais aqui, nas casas principalmente de D4, vai ser um tema estratégico dessa partida. Então eu tomei o peão, ele tomou de bispo e eu joguei A3. Muitas posições, quando eu joguei essa posição, geralmente meu oponente de pretas ele tenta parar esse avanço no flanco dama com A4, apesar de debilitar A5, na verdade, apesar de debilitar um pouco algumas casas, enfraquecer, por exemplo, a casa de B5. Porém, meu oponente simplesmente rocou e aqui eu joguei peão para B4. E aí ele voltou, o bispo, e aqui eu fui para o meu plano de tentar bloquear aqui. Percebam que o plano das negras é tentar em algum momento avançar aqui esse peão para eliminar essa fraqueza aqui, que é o peão de D5. Mas eu não vou permitir isso tão fácil. Eu joguei bispo para B2 e ele veio com o plano dele de jogar a torre para D8. E aqui eu pensei bastante, porque eu quero desenvolver o cavalo, que é a última peça que falta para desenvolver. Mas se eu desenvolver para cá, eu facilito muito o plano dele de jogar para D4, o peão para D4. Então, eu joguei nessa posição cavalo para D2. Ele pode também avançar aqui. Eu pensei que ele poderia avançar, mas nessa posição iria trocar bastante peça. E como eu estava precisando do empate, eu entrei nessa linha, que tá bastante simétrico aqui, nesse tipo de posição. E aqui eu tomei, na verdade, e aqui o computador diz que é uma imprecisão, mas nesse tipo de posição, qual é o plano das brancas? É tentar o máximo aqui ocupar essa casa de D4. E foi o que eu tentei fazer, né? Foi o meu plano. E aí ele jogou com dama para F5. E aqui eu comecei a tentar ocupar a coluna C. Ocupei a coluna C com a torre. E ele jogou cavalo para E4, jogando as peças para frente.
E aqui eu senti que era o momento de colocar a minha primeira peça na casa de D4 para fazer uma espécie de bloqueio na posição. E aí eu joguei cavalo para D4 e ele jogou dama para G6. Nessa tipo de posição, eu achei que foi um erro essa dama para G6, porque permite que eu troque o cavalo e eu entre com o cavalo aqui em E4, em E5, na verdade. E aqui eu ganhei esse peão forçado. E aí ele tirou a dama para G5 e eu tomei o peão aqui, fraco de C6. E aqui eu já estava tentando trocar peças, levar para o final e ganhar o jogo. Ele jogou torre para D6, ameaçando algum tema aqui de mate, que ele vai tentar algum contrajogo aqui nessa ala do rei. E aqui eu fui para o meu plano de tentar trocar as peças. Comecei com o bispo, que não é o mais preciso, mas o computador diz que está igualado, apesar do peão a menos. E aqui ele jogou torre para G6. Nessa posição, eu tinha calculado chegar nessa posição e eu vi que a única defesa é jogar G3. Porque se eu jogo aqui dama para F3, ele entra com o cavalo aqui e ele me dá um duplo aqui de cavalo. O computador ainda disse que está equilibrada a posição, mas eu não estava querendo entrar nesse tipo de complicação, porque uma coisa é o que o computador diz, outra coisa é você jogar ali na pressão, né, da partida, com qualidade a menos. Não quis entrar nisso e eu joguei G3. Aqui eu estava imaginando as continuações com H5. Inclusive eu acho que é o mais forte. Mas meu oponente jogou aqui um lance que eu não estava esperando. Eu acho que foi. Acho não, foi um erro. E eu soube aproveitar esse erro, que foi dama para H4. E aqui eu fiquei pensando nessa posição, porque esse lance me deixou assim, um pouco surpreso, porque eu estava imaginando que em algum momento a torre poderia, se eu fizesse alguma coisa, a torre poderia ir aqui para H6, por exemplo, e eu ficava pensando como é que eu ia defender esse mate aqui em H2. Mas eu não percebi que a torre não pode sair daqui, porque senão toma aqui a dama. Foi uma coisa assim que eu passei na minha mente ali durante a partida. E aí eu fiz um lance que foi visando proteger esse ataque dele, que foi cavalo para E5. E aí, se ele tirasse aqui a dama para H6, eu voltaria meu cavalo aqui. Mas, de novo, foi isso que eu pensei na partida. Mas não era necessário isso, porque era só eu tomar aqui a dama dele. E aí, mas, coincidentemente, esse é o melhor lance também da posição. Eu tive um pouco de sorte nessa posição. E aí ele ficou pensando, porque aqui a torre está presa. Ela não pode sair dessa coluna aqui, porque senão depois eu percebi isso, ele estava pensando muito, eu comecei a analisar e eu vi que qualquer coisa era só tomar a dama dele. E aqui a torre não pode sair dessa coluna, por quê? Se a torre permanece aqui, o cavalo toma e em seguida cai a dama. Se a torre vai para G5, aí o cavalo pode voltar e pega a torre em seguida. E aqui, essa casa também está controlada pela dama e pelo cavalo também. Então não tem esse lance. E aqui meu oponente tomou a torre, tomou o cavalo, e eu dei um cheque intermediário, porque ele não pode voltar com a torre, senão é mate. Ele é obrigado a voltar de bispo. Ele voltou de bispo, e eu tomei a torre dele com o bispo. E aqui percebam também que ele não tem nenhum tipo de sacrifício, porque está muito bem controlado o ponto de G3, tanto pelos meus dois peões, quanto pelo bispo. E aqui ele deu uma fuga para o rei, que eu já estava sentindo que eu estava bastante ganho. Tomei o peão. E aqui, se ele não fazer muita coisa, eu vou trocar as damas, com o cheque ainda, e vou ganhar um jogo, né? Entrar no final e vou ganhar um jogo. Então, ele tentou uma última jogada aqui, que foi tentar colocar a torre para G5. Eu tomei, mesmo assim, a dama com o bispo com o cheque. E aqui eu achei uma sequência aqui ganhadora, que não era melhor, não era mais precisa, mas que foi suficiente. Aqui é rei H7 única. Eu joguei dama para G8 cheque.
Ele tirou o rei para G6 única. Capturei o peão com cheque. E aqui ele veio com o rei para F5. E aqui eu capturei o peão dele de F7. Ele capturou meu bispo. E aqui tem vários jeitos de dar mate, né? Mas durante a partida eu achei o que era mais o que era não mais preciso, mas mais rápido para causar o abandono do oponente, que foi a dama para F4. Porque aqui, se o rei sai, a dama cai. Se o rei sai, a dama cai. E se a dama captura, eu capturo de peão. E na hora que ele sai, eu recapturo aqui a torre. E aqui eu fico com muito material a mais. E aqui meu oponente abandonou a partida. E eu fui o campeão desse torneio aqui, do Sexto Aberto de Marabá. Um torneio que foi o meu primeiro torneio valendo FIDE, Standard. E eu consegui um ótimo desempenho, com 5,5 pontos em 6. E também consegui o meu rating FIDE pensado, meu primeiro rating FIDE pensado. Que ainda está um pouco discrepante, porque eu ainda joguei só um torneio, mas fico muito feliz. E meu rating foi para 2163. E espero estar jogando outros torneios aí para continuar mudando esse rate, né? Alterando esse rating. Quem sabe conseguindo rates maiores ou menores também, né? Quem sabe. Mas foi isso, torneio muito bem organizado, gostei demais. E nos próximos vídeos, vou estar analisando outro tipo de partida, dar prosseguimento ao canal. Não quero ficar parado só aqui nessa série de torneio de Marabá. Agradeço demais quem acompanhou até aqui e fico muito feliz mesmo da participação e da colaboração de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!